Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para o mercado do boi, tentando entender o que vem acontecendo aí com o mercado. Aqui em São Paulo a gente tem visto uma certa estabilidade nos preços, enfim, um boi sendo mantido aí entre 195 a 200 reais pela arroba, a valorização maior aí pelo boi China. Mas e nas demais regiões? Como isso está acontecendo? E como o pecuarista está vendo toda essa situação? Vamos para lá, para o Mato Grosso do Sul, onde está o Frederico Stella, diretor da FamaSul. Está aqui o Fred já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essa estabilidade que a gente está vendo aqui em São Paulo, ela se reflete também para vocês aí no Mato Grosso do Sul? Sim, hoje, bom dia, Alexander. A gente vem de 2 a 3 semanas de uma estabilidade no preço do gado, viu? O boi batendo aí firme nos 180, com um prazo aí conseguindo 2 a 3 reais. E a fêmea também, a vaca de 160 a 165 e a novilha de 165 a 170. É um preço que já vem sendo praticado há mais de 2 semanas aqui no estado. E os frigoríficos têm conseguido alongar escalas por aí, Fred? Olha, Alexander, até antes da última chuva grande que nós tivemos aqui, nós tivemos um período relativamente forte de seca, um veranico, então eles conseguiram, principalmente os grandes, né, alongar um pouco as escalas, mas desde a semana passada ela já vem se encurtando em torno de 1 semana de escala aí. Você falou de chuvas. Isso traz um pouco mais de tranquilidade para o pecuarista em relação às pastagens aí, Fred? Foi chuva suficiente para dar fôlego para o pecuarista? Enfim veio, Alexander, aquela chuva de trocar água de açude, né? Tivemos uma forte temporada de chuva aqui, em alguns lugares choveram mais de 200 milímetros, então deu um fôlego para a gente, né? Existem previsões de chuvas, lógico, menores um pouco agora para a semana que vem, e isso nos dá uma segurança, né? Um alívio, né? Em suporte de pastagem. E esses bons volumes aconteceram o quê? Nas últimas o quê? 2 semanas? Foi isso. Nós tivemos uma chuva há uns 15 dias atrás e na semana passada mais uma chuva de 30, 40 milímetros aqui para garantir a umidade do solo e a previsão de chuva para a semana que vem. Uhum. Então vem mantendo o suporte das pastagens, né? E isso dá fôlego para vocês de quanto tempo, Fred, você imagina? Ah, com certeza, né, Alexander? Essa bateria de chuvas aí, tá chovendo agora as 2 últimas semanas e a previsão de chuva para a semana que vem novamente, nos dá uma tranquilidade, no mínimo aí 20 a 30 dias, a gente sabe que vai ter um suporte de pasto. Lógico que depende muito do frio, né? Mas nós não tivemos frio, geada forte aqui, alguns pontos de geada fraca, então nos dá uma certa tranquilidade. Acredito que 20 a 30 dias com certeza. Isso pode, de alguma forma, facilitar o gerenciamento de vocês na hora de vender e fazer o preço subir, ou você acha difícil nesse momento isso acontecer? Olha, Alexander, ajuda, né? Ajuda, sempre ajuda. Só que, historicamente, esta época do ano é a época de desova de animais gordos, né? Maio, junho, o povo aproveita também um pouco a campanha de vacinação, né? Para estar refazendo os lotes, saindo do que já está pronto. Então, e é a época do ano, né? O início do inverno, início da seca. Teoricamente, nós teríamos uma pressão um pouco maior nos preços e na oferta. Eu acredito nessa pressão sim daqui para adiante, mas eu também não vejo como sendo muito forte essa pressão, né? Nós temos esse fator do suporte das pastagens, nós não temos previsão de frios muito rigorosos agora a curto prazo. Nós temos um fator positivo que foi nos dado notícia no começo dessa semana da abertura da compra da Tailândia, comprar carne bovina brasileira e de uma planta aqui do Mato Grosso do Sul, JBS de Campo Grande, querendo ou não ajuda a escoar a nossa produção, talvez algum excesso de oferta. Agora, como é que está a demanda dos frigoríficos? O que vocês estão sentindo aí?
tá normal? Eles têm demandado continuamente? Tem alguma restrição? Enfim, como é que está essa relação com os frigoríficos, Fred? A gente vê a demanda pela escala, né, Alexandre? A escala continua. Se a demanda tivesse muito fraca por parte deles, talvez eles conseguissem alongar mais a escala. Se estivesse muito forte, talvez a escala tivesse mais curta. Então, eles vêm mantendo aí uma escala de uma semana e pouquinho, o que eu acho que é bom para os dois lados, né? Essa escala nesse comprimento aí, vamos dizer assim, ela não oferece pressão para nenhum lado. E é isso, eu não vejo. A gente tem alguns dados do que abateu no estado nesse primeiro quadrimestre, né? É até um dado importante, impactante, porque nós abatemos aqui, segundo a fonte, janeiro a abril, 1 milhão de cabeças, né? Só que esse número representa 17% a menos do que o primeiro quadrimestre de 2019. Então, estamos abatendo menos, né? Agora fica a pergunta, será que esse gado está no pasto? Será que não tem esse gado porque tem pouco milho, o milho está caro? Eu acredito nisso, eu acredito que nós não temos um volume muito expressivo de boi também no pasto, não. E tá em linha com o que o IBGE já vinha projetando também, eu já vinha divulgando também, né, Fred? De queda aí nos abates no Brasil inteiro, né? E a dúvida era justamente se esse animal que deixou de ser abatido nos primeiros meses do ano, se eles estavam sendo transferidos para serem abatidos mais agora, com o final da pastagem, ou se realmente tinha um volume menor de animais. Mas me parece que tem essa situação, obviamente, né, do produtor prorrogando as negociações, até pelo custo da reposição, né, Fred? Eu não sei como é que está aí na sua região, mas imagino que não seja uma relação muito boa nesse momento. Ou se realmente estaria faltando aí animais em função do ciclo pecuário, em função de um abate mais antecipado lá no final do ano passado. Essa constatação, inclusive, foi feita ontem pela Lígia Pimentel aqui para a gente no Notícias Agrícolas, e eles observaram lá na consultoria dela que no final do ano passado houve um abate, inclusive, de animais mais magros do que o normal para a época do ano. Então, pode ter havido aí uma antecipação de animais e nesse momento não está pesando tanto uma concentração de oferta, né? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Não é um fator só, são vários fatores. E a gente tem que entender o seguinte, né? No preço que nós estamos a reposição, isso incentiva a menos o invernista a vender para trocar, está colocando mais carcaça no boi no campo, está vendendo mais paulatinamente. Existe esse boi no campo, mas também tem aquele pessoal que terminava, que adiantava aquele boi, que aí você, para adiantar, você precisa do farelo, você precisa do milho, você precisa do suplemento. Esse muitas vezes não está fazendo por causa do preço dos insumos. Então eu acho que é uma conjunção de fatores aí que levaram também a ter menos animais, e lógico, a antecipação que você falou aí, que a Lígia falou do final do ano, né, que levaram a você ter um mercado um pouco mais enxuto esse ano, sim. Muito bem. E agora, expectativa de vocês com relação à demanda de carne principalmente. Tá no radar de vocês uma certa preocupação em relação a isso, Fred? Olha, na verdade é uma preocupação conseguir chegar a 30% da nossa produção para exportação, nós ainda teremos que vender 70% aqui no mercado interno. Começam a aparecer dados de desemprego e tudo mais que nos preocupa, né? Eu acredito no segundo semestre de uma crise, que aí a gente vai ver o tamanho dessa crise. Eu tenho um certo receio em relação ao consumo interno, ao externo não. Nós estamos bem com mercados bem pujantes, né? Agora, o mercado interno que me preocupa um pouco, Alexandre, me preocupa um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vê uma tendência de menor confinamento para a entre-safra, que isso aliviaria talvez uma pressão
dos frigoríficos por não quererem comprar tanto por causa do mercado interno. Então, o jogo vem meio travado, viu, Alexandre? Eu não estou acreditando em pressão nem muito de alta, nem muito de baixa. Né? A gente deve ver aí um desenrolar do ano com preços mais ou menos estável, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dependendo do momento, né, Fred? É isso. Agora, tem um outro ponto, que aí eu já considero como um ponto positivo para a entre safra, né? Principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso dando sinais de redução, uma redução até considerável na expectativa de confinamento. O IMEA falou de mais de 30% de recuo em relação ao ano passado, né? Então, talvez esse seja o principal ponto para a gente ter uma esperança, sim, de uma entre-safra pouco ofertada, e aí a procura vai vir de lá para cá, e talvez tenhamos que ter um reajuste razoável aí na arroba para poder continuar, o pessoal continuar engordando na ração, né? Pois é, pois é. Nesse momento precisa desse incentivo, né, para fazer essa suplementação, para, enfim, dar condição aí para o animal continuar engordando, né? Nesse momento a gente teria que ter incentivo pensando no futuro, mas nós não temos, né? Se você pegar o futuro do boi, não está compensando você comprar, travar no milho, você vai estar pagando, tomando prejuízo para engordar boi. Então, hoje nós não temos uma situação confortável, né? Por isso essa queda de 30% que você disse aí na intenção de confinamento do Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul não deve estar diferente disso. Então, mais para frente, talvez, né? Só que aí já fica mais difícil, porque o pessoal já tinha que começar a se organizar desde agora, desde antes até, né? Então eu acredito numa entre-safra pouco ofertada esse ano. Bom, vamos acompanhar. Meu caro Frederico Stella, muito obrigado pela sua participação, meu amigo, e volte sempre, viu? Que agradeço, um abraço, Alexandre. Grande abraço, até a próxima. Tá aí o Frederico Stella, diretor da FamaSul, analisando o mercado do boi na perspectiva do pecuarista, principalmente quem produz, o que está vendo, o que está enxergando aí em relação aos preços. E uma boa notícia para o pecuarista, principalmente lá do Mato Grosso do Sul, foram as chuvas dos últimos dias, das últimas semanas, e que trouxeram aí uma perspectiva de melhora das pastagens, ou pelo menos de uma condição de estabilidade aí das pastagens, que daria um fôlego de mais uns 20, 30 dias aí para negociação e evitar, portanto, uma concentração de oferta em função de uma perda de qualidade das pastagens. Isso dá uma segurança maior para as negociações e pode dar uma certa firmeza aí para os preços daqui para frente. Vamos aos preços lá no Mercado Futuro, na B3. Você acompanha comigo na tela, mas subindo de novo hoje, R$ 205,80, uma alta de 0,17%. O junho, R$ 202,00, no caso de junho não teve alteração até agora. O julho, R$ 203,00, subindo 0,35%. E o outubro, R$ 204,40, uma alta de 0,2%. O boi gordo, pelo indicador CPEA, encerrou o dia de ontem com alta de R$ 205,65, subindo 0,66%. Muito bem, esses são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.